E aí, pessoal, paz absoluta, daqui fala para vocês Lino de Matos. Eu vim partilhar com vocês uma palavra muito rápida, muito abençoada, que quiçá possa ajudar-te a direcionar os teus passos, possa ajudar-te a tomar uma posição melhor. E esta palavra é sobre tentações. É um tema muito pertinente no meio evangélico, mas muito que se diz porque pouco que se procura, pouco que se pesquisa. E ainda nós, em muitos casos da nossa vida, acabamos a acreditar que nós somos tentados por Deus, nós somos tentados, colocados a provações, com tentações por Deus. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação de assédio, estamos diante de uma situação que afronta o nosso caráter e nós entendemos, Senhor, essa tentação, porquê desta provação? Muito que nós dissemos isso, mas na verdade a Bíblia tem um posicionamento contrário a estas nossas ideologias. Quando Jesus então reúne os seus discípulos e passa a ensiná-los como devem orar para não estarem como os hipócritas, Jesus começa a ensinar desta seguinte forma. Jesus ensinou-os a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha-nos o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E ali vem a parte muito crucial. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, a honra e a glória, para todos sempre, amém. Não nos deixa cair em tentação. Jesus não estava a nos trazer a ideia de que Deus nos dá a tentação. O pedido que Jesus enfatizou é que nós devemos pedir a Deus para não nos deixar cair nas tentações. Mas agora a pergunta que não se cala nesse momento é: então o que é que nos tenta? No livro de Tiago, capítulo número 1, versículo número 13, Tiago vem nos trazer o entendimento de que quando nós formos tentados, não podemos dizer que estamos a ser tentados por Deus, porque Deus não tenta ninguém com o mal e pelo mal não pode ser tentado. Nós somos tentados quando atraídos pelas nossas paixões e os nossos maus desejos. É isso que nos tenta. Os nossos maus desejos são o ápice das nossas tentações. Então, resumindo, o que é que eu poderei dizer? Que tentação é todo o mau desejo que nós alimentamos. E, em consequência, eles nos atraem com os prazeres e nos levam à morte espiritual. Muitas vezes nós somos atraídos, vou dar aqui a título de exemplo: tu vais ter com um amigo e acabas se deparar com a parceira dele e das conta que a parceira do teu amigo é toda formosa. E o que é que acontece? A formosura dela até então não é um problema. Tu veres que ela é formosa e saberes, admitires que ela é formosa não é um problema. Torna-se um problema quando você permite que isso seja alimentado no teu interior. Por isso é que Jesus disse: se alguém ver uma mulher e desejá-la no seu coração, porque a tentação ela tem 3 estágios. Primeiro, ela vem nos olhos. Pelas coisas que você vê, se elas te atraírem, ele começa o primeiro nível da tentação, é olhar, contemplar. Mas depois ela vem na mente, que é onde nós racionalizamos e nós idealizamos, onde nós maquinamos todo tipo de pensamento. Mas ali vai ao último estágio, onde vai proceder o início do pecado, que é quando as tentações descem até o nosso coração. É isso que nós não podemos permitir. Quando Tiago diz nós somos tentados quando atraídos pelos maus desejos, Tiago está nos trazer a entender que quando nós tivermos diante alguma coisa que expõe o nosso coração, nós não devemos conviver ou normalizar com a mesma coisa, a fim de que aquilo não se torne uma tentação e acabar nos arrastar pela prática do pecado e acabarmos morrendo espiritualmente. Se virmos no que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden, eles não comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles não pecaram quando Satanás apresentou-lhes a proposta de serem como Deus. Se irmos lá e lermos minuciosamente, vamos entender que a Bíblia diz que, vendo eles que o fruto era bom e agradável para dar entendimento, aí tomaram e comeram. Porque quando Satanás disse: se vocês comerem vão ser como Deus, aquilo foi a apresentação da proposta. Mas quando eles viram que o fruto era bom e era agradável para lhes dar entendimento, aí eles tomaram e comeram. E é isso que nos leva a cair em tentação. Quando nós começamos a ver agrado nas coisas que Deus proibiu que façamos. Quando nós começamos a achar o nosso prazer nas coisas que Deus condena.
As tentações normalmente elas surgem de forma sugestiva, mas se tornam prática quando nós as racionalizamos e damos lugar a elas no nosso coração. Que Satanás vem com a sua voz sugestiva a fim de nos fazer ver agrado nas coisas que Deus condena. E como a Eunice Zumbuca já cantou, que nós devemos ser um modelo de Deus. Que aquilo que Deus odeia, nós devemos odiar, aquilo que Deus ama, nós devemos amar. E Deus ama a santidade. Eu espero que este vídeo te ajude a se posicionar, te ajude a não conviver com as coisas que te tentam. A Bíblia nos diz para nós resistir ao diabo, mas quanto à tentação, Deus diz para fugir de toda a aparência do mal. Ainda que, não, isso não é mal, se aparenta, fuja. Porque essa é a recomendação da palavra. E nós sabemos bem que a palavra, que as escrituras sagradas são úteis para a repreensão, para redarguir e para nos encaminhar a toda a boa obra que o Senhor nos preparou desde a fundação dos séculos. Eu desejo paz e prosperidade para a sua vida. Deste lado para vocês, Lino do Matos. Obrigado.